Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, como sempre. E hoje, no Papo de Artista, vamos dar dicas. Isso, dicas para sua voz. Você que pretende ser um dublador, trabalhar com a voz, ser um grande locutor, pois é, eu fiz aqui uma pesquisa através das apostilas que eu tinha aqui em casa, apostilas de dublagem, de preparação de voz, e cheguei aqui a um bem bolado que eu vou passar para vocês. São dicas para uma boa emissão. Como você manter a sua voz ali perfeita, de uma forma em que você não a prejudique e que você possa levá-la da melhor forma, o mais tempo possível, fazendo um bom trabalho com a sua voz. Então, vamos lá. Dica número 1. Durma em média 8 horas por dia. Pois é, galera, é muito importante o horário que você dorme, o tempo que você dorme. Dormir menos ou dormir mais pode sim prejudicar a sua voz. Já diziam algumas fonoaudiólogas e preparadores de voz que você tem que dormir bem, então pelo menos ali respeite as 8 horas de sono. Dica número 2, ingira bastante líquido no decorrer do dia. Pois é, beber pelo menos 2 litros de água por dia faz muito bem para sua voz. Isso é comprovado cientificamente e os fonoaudiólogos e a galera de preparação de voz também fala. Inclusive nos estúdios de dublagem, quando você vai, é interessante você levar uma garrafinha d'água, até porque quando você fica ali dentro mais de meia hora, né, ou o tempo que for necessário, você precisa dessa água para você hidratar as suas pregas vocais. Pois é, muitos chamam de cordas vocais, mas são pregas vocais, esse é o nome correto que é chamado. Eu falo cordas vocais, mas são pregas vocais, para mantê-la sempre hidratada. Então, ao decorrer do dia, você tem que sim beber esses 2 litros de água no mínimo, e principalmente dentro do estúdio leve sempre a sua garrafinha d'água, até porque você não vai ficar saindo toda hora para beber água, né? Então leva a sua garrafa, na hora que der uma pausinha você abre ali, pum, bebeu a água, já hidratou, tá tudo certo. Dica número 3, procure articular bem as palavras. Pois é, ninguém entende nada se você for falar uma coisa, por exemplo, Crash Team Racing Nitro Filled. Imagina você falando isso com uma péssima dicção. Você falaria Crash Team Racing Nitro Filled. O diretor ia falar de novo e de novo e de novo. Você iria repetir diversas vezes. Então, mantenha os S's no lugar, os R's no lugar e fale tudo com a pronúncia mais bem articulada que você puder. Beleza? Dica número 4. Durante crises alérgicas, gripes e resfriados, procure repousar a voz. Pois é, repousar a voz também faz parte da preparação, porque quando você vai trabalhar no dia seguinte com a sua voz, se você for no dia anterior num jogo de futebol, não agora porque estamos em pandemia, mas se você tivesse, por exemplo, ido a um jogo de futebol, gritado ali para o seu time de coração, e no dia seguinte você tem que dublar durante 5 horas dentro de um estúdio, como iria ficar a sua voz, meu jovem? Então, se você no dia seguinte vai usar a voz, poupe sua voz. E se você estiver ali com alguma crise alérgica, estiver gripado ou estiver resfriado, poupe sua voz, fale menos, né? Até porque o falar menos faz parte do desaquecimento. Aquecer a voz, existem exercícios para você aquecer a sua voz, mas é muito importante também, depois que você gravar, você desaquecer a voz. E como você faz esse desaquecimento? Silêncio. Você aquieta a sua voz, você fica quietinho ali, você não fala nada, automaticamente você vai estar
fazendo com que ela repouse e você vai ter a voz poupada para um próximo trabalho. Próxima dica é 1, 2, 3, 4. Sim, dica número 5. Antes de usar a voz com intensidade, realize exercícios de aquecimento. Pois é, acabei de falar isso. Exercícios de aquecimento. Por exemplo, eu faço alguns aqui. Eu faço um chamado Sifu-Shipá, que é repetir essas palavras. Sifu-Shipá, em que você articula e ao mesmo tempo você solta o ar necessário para você aquecer a sua voz inicialmente. Quando eu vou para um estúdio, normalmente eu vou de carro, ou eu vou com a Cris, ou eu vou de Uber, e agora nem tanto no Uber, mais com a Cris de carro, então a gente vai conversando. E você conversar dentro do carro, por exemplo, já é uma forma de você aquecer a voz. Você já chega no estúdio já com ela normalizada, porque normalmente quando você vai dublar muito cedo, vai dublar 8, 9 horas da manhã, a voz ali ainda está acordando, então é importante você fazer os seus aquecimentos. Vamos lá, o Sifu-Shipá, eu faço assim, e aí você vai repetindo isso, né? Tem, por exemplo, que aí você faz com que a sua boca ela solte e você vai articulando melhor as palavras. Isso quer dizer, você vai soltando a língua, você vai soltando a boca e você vai acordando a sua voz, você vai aquecendo-a e assim o seu trabalho vai ficar um pouco mais, digamos, perfeito, né? Porque ninguém merece entrar no estúdio, peraí, só um instantinho que eu tô aqui aquecendo. Não, você aquece antes de entrar no estúdio, né? Por favor. Dica número 6. Após uso excessivo da voz, procure repouso imediato. Tá aí, aquele lance que eu falei, né, anteriormente de repousar a voz. Acabou um trabalho? Silêncio. Repousa a voz, fala o mínimo possível. Se não der para você ficar em silêncio, fala o mais baixo possível, mais lento possível, sabe? Vai diminuindo ali para você manter a sua voz no lugar, porque possivelmente você vai para outro estúdio ou no dia seguinte você vai precisar ir para o mesmo estúdio ou para um estúdio. Eu, por exemplo, eu faço muita voz de guerreiro, de soldado, de monstro, então eu tenho esse lance do arranhado, do gritar, né? Então eu saio do estúdio, a primeira coisa que eu faço é ficar calado, porque no dia seguinte, se eu não desaquecer a minha voz, no dia seguinte eu tô frito, eu não consigo fazer mais nada. Dica número 7. Use roupas confortáveis, não apertadas, principalmente na garganta, né? Então, assim, tá frio, vai para um lugar, leva sempre um casaco, porque estúdio normalmente tem um ar-condicionado, então quando chegar lá você já chega já aquecido. Se puder ir com um lenço, um echarpe, um cachecol no pescoço para se proteger em épocas de frio, né? Mas chegou lá, tenta estar com o máximo do pescoço descoberto, com roupas confortáveis. Claro que você não vai, né, de sunga, nem de biquíni, nem com roupa de praia, porque isso não tem lógica dentro de um estúdio. Mas roupas confortáveis em que você possa articular bem o seu corpo, movimentar ali sem que você esbarre no microfone, é óbvio, né? E não vá tolir os seus movimentos, muito menos a sua performance ali na voz, correto? Dica número 8, isso é muito importante, gente. Evite álcool. O álcool desidrata a mucosa do trato vocal e anestesia o corpo, inclusive a laringe. Pois é, o excesso de bebida alcoólica e o ambiente ruidoso levam ao abuso vocal. Afinal, a sensibilidade está diminuída. Pois é, então você está, por exemplo, numa boate ouvindo uma música alta ali, tomando seu goró com uma rapaziada tal, e
E aí você vai falar mais alto porque o som tá alto automaticamente, sabe? Então, vai trabalhar no dia seguinte, cara. Não bebe, de preferência não sai. Agora não tem como sair mesmo, então evita as sociais, principalmente dentro de casa, a biritinha. Guarda para o dia seguinte, depois que você for gravar. Você tem dias de folga para isso, não é? Então, mantenha-se na linha com relação ao álcool, é muito importante isso, além de prejudicar, né? Você pode acordar mais tarde, atrasado, e chegar atrasado em estúdio, meu camarada, ó, nunca mais você é chamado. Acredita no que eu tô falando, beleza? Dica número 9, evite fumar. Pois é, fumar, não. Você quer ser um dublador, cara, quer trabalhar com a sua voz, não pode fumar. Se você fuma, desiste, tira o cigarro, joga no lixo, tenta parar. Assim que eu comecei, eu fumava e quando eu comecei a dublar, meu pai chegou e falou pra mim: você vai continuar fumando essa droga aí, cara? Pelo amor de Deus, você quer viver da dublagem? Por favor, largue esse cigarro. Eu peguei o meu maço de cigarro que estava cheio, eu joguei ele no lixo na mesma hora. Então, não fumem se vocês forem trabalhar com a sua voz, beleza? Evitar usar drogas, não preciso nem falar, né? Isso daí não é evitar, é não usar mesmo. Eu não uso nenhum tipo de droga, eu não bebo, eu não fumo, eu parei de beber, eu parei de fumar. Isso quer dizer, eu não uso nenhum tipo de droga, então não aconselho pra ninguém, muito pelo contrário. Já falo logo, drogas tô fora e tô fora mesmo, beleza? Dica número 10. Evite alimentos pesados ou muito condimentados. Isso inclui, eu vou incluir aí, chocolate, café. Pois é, o chocolate, ele tem ali uma gordura. Essa gordura fica ali um rame-rame na boca. E aí você precisa de uma locução ou de alguma coisa muito limpa, com os S's muito limpos. Você pode ter certeza que o chocolate vai te atrapalhar. Mas meu café da manhã, eu tomo sempre um cafezinho. Toma um café, mas antes de dublar, toma um copo d'água para limpar aquele café que você bebeu, faz um bochecho, joga essa água para dentro, entendeu? Para você limpar mesmo, hidratando e limpando tudo aquilo que você bebeu de café ou de chocolate. E alimentos gordurosos, né, gente? Imagina, isso acontece muito depois do almoço. Depois do almoço você tem que gravar, cara. Você vai comer uma feijoada e vai pro estúdio gravar. Você pode ter certeza, quando der 1h, 2h da tarde, o seu intestino, o seu organismo vai começar a fazer uns barulhos desagradáveis. E você pode ter certeza que o microfone vai captar esses barulhos. Você pode ter certeza. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. E aí vai ter um técnico ouvindo, vai ter um diretor ouvindo, e você possivelmente vai passar por maus bocados e vai ter que pedir ali para sair do estúdio para fazer alguma coisa que não necessariamente é beber uma água. Você vai precisar ir no banheiro para soltar um peido, beleza? No mínimo isso. Então, evite comidas muito pesadas, alimentos muito gordurosos e condimentados, beleza? Dica número 11, evite pigarrear. Pois é, o ato de pigarrear gera um alto impacto nas pregas vocais, podendo ocasionar futuras lesões. É importante saber a causa desse pigarro. Pois é, o pigarro, ele geralmente é causado ou por excesso de riso dá pigarro, alguma coisa que você comeu, alguma coisa que você bebeu e entrou pelo buraco errado. Evita, aí tá ali, gente, bebe água. A água, ela vai fazer com que esse pigarro diminua. Se não der para diminuir, se você tiver tempo, né, dentro do estúdio, pede um tempinho ali pro diretor para você, sei lá,
tossir um pouco para ver se sai alguma coisa ali, para você parar de pigarrear, porque pigarrear, inclusive, fica chato ali pro diretor e pro técnico que estão te ouvindo. Fica muito chato você ficar ali. Sabe como é que é? É muito feio isso, gente. Então, evitem, beleza? Próxima dica. Evite falar durante exercícios físicos. Pois é, ali no exercício físico tá fazendo um aeróbico, tá fazendo um transporte, ou tá fazendo uma corrida ou uma caminhada. Se você falar, você vai fazer uma mini competição ali da sua fala com a sua respiração. A não ser que você esteja caminhando ao lado de um colega ou de uma colega, evite falar, porque você vai colocar a sua voz ali em indisposição, porque você vai estar competindo ali com a sua respiração. Então tá fazendo ali seu aeróbico, que inclusive é muito importante para você manter uma boa saúde vocal, além de uma boa saúde física. Evite falar durante os exercícios físicos, porque você vai poupar o seu fôlego, automaticamente você vai poupar as suas pregas vocais e você vai ter uma qualidade de voz melhor e um tempo útil de voz muito melhor. Seguiu. Próxima dica, evite brincar de falar fora do seu tom. Pois é, esse lance de ficar imitando vozinha, fazendo uma voz muito grossa, tal. Se você perceber, vamos lá, digamos que você não tenha nenhum trabalho para fazer amanhã. Começa agora, nesse momento, a fazer uma voz grossa. Faça uma voz grossa imediatamente e fique durante 1 minuto fazendo essa mesma voz grossa. Você vai ver que depois de 1 minuto, você vai estar com a voz cansada. Você vai tentar voltar para a sua voz normal. Ela não vai voltar da mesma forma como você começou a brincar. É a mesma coisa de fazer voz fininha. Então, a primeira coisa que tem é tipo, eu vou precisar gravar e eu tenho que fazer uma voz fininha. Se você tem que fazer uma voz fininha, ou se você tem que fazer uma voz mais grossa, deixa para fazer na hora do gravando. Então, você ouve ali no som original. A voz é mais fina, você vai ter que dar uma afinada na sua voz, uma coisa assim mais anasalada, que você vai ter que forçar. Você já pegou o tom dela. Ensaia, faz um primeiro ensaio com ela, pergunta pro diretor se ele gosta. Gostou? Beleza. Espera o gravando e faz, cara. Não fica brincando, porque uma hora a sua voz vai pifar e você não vai conseguir manter essa voz até o final. E aí o diretor vai falar, tá perdendo a voz, tá perdendo a voz, tá perdendo a voz. Agora é muito fácil você fazer uma voz, por exemplo, do Crunch Bandicoot, imagina. É nóis, camarão que dorme, onda leva. Imagina você fazer isso. Eu tive que gravar o Crunch Bandicoot durante 4 horas diretas, ele falando, é nóis, vem pro Crunch. Gente, eu saí de lá rouco. Eu tive que, naquele dia eu não pude gravar mais nada. Fiquei 4 horas dentro do estúdio gravando game. Eu já tava com um dia ganho, né? Porque gravar game realmente é bem lucrativo. Mas eu não consegui gravar mais nada naquele dia, porque minha voz tinha ido pro espaço. Então, evitem brincar com a voz, tá? A não ser que vocês estejam gravando, aí vocês brinquem à vontade. Evitem falar mais alto que o necessário. Pois é, inclusive eu tenho até uma lógica, né? Quando a pessoa fala muito alto comigo, tipo brigando, num tom de briga, quando começa a brigar comigo, eu começo a falar mais baixo do que ela, para ver se ela realmente vai se tocar que ela tá falando muito alto. Então, não tem necessidade de você falar berrando, chegar e falar tal. Gente, eu tinha uma vizinha que chegava em casa falando, gritando, ela só falava berrando. Então, é incômodo, porque imagina se pra mim, que era vizinho dela, né, e ouvia a voz da minha casa, imagina quem morava com a pessoa. Então fica um negócio chato, sabe? Então evitem ficar falando mais alto do que o necessário, até para pouparem as suas vozes. Então, gente, lembrando que isso tudo que eu tô falando são dicas muito superficiais,
que eu estou inclusive dando exemplos aqui do que vocês devem, né, fazer ou não devem fazer, mas nada substitui a procura de um profissional de voz, né? Uma fonoaudióloga. Se você tem algum problema de língua travada ou algum problema, que eu não acho nem problema, né? São os sotaques, mas a dublagem, ela assim, tem um lance do sotaque que você fica muito limitado em alguns trabalhos. Então, quem tem muito sotaque, procurem uma fonoaudióloga. Se vocês têm algum problema na fala, algum problema na dicção, ou uma língua presa, alguma coisa que vocês tenham alguma dificuldade na fala, procurem uma fonoaudióloga. Antes de vocês irem para um trabalho de dublagem, efetivamente, fez o curso. Antes de trabalhar, procurem uma fonoaudióloga para ela te avaliar. E existem pessoas que trabalham exatamente com dublagem. Por exemplo, tem uma fonoaudióloga chamada Luísa Catoira. Ela trabalha só com dubladores. Procurem ela, por exemplo. Ela é uma especialista em vozes de dubladores. Você procurando ela vai fazer uma avaliação na sua voz, vai ver o que você precisa melhorar, vai ver o que você precisa adaptar na sua voz, e aí você vai chegar no estúdio já com uma ajuda de uma profissional que já vai ter tirado de você alguns vícios de linguagem, alguns erros de linguagem. Eu, por exemplo, eu sou carioca nato, né? Eu sou carioca da gema e eu não falo S, eu falo X. Então, é biscoito, vamos lá, sabe? Eu tenho o X, o S super carregado no X. Então, eu estou me policiando. Durante todos esses anos eu sempre me policiei com relação ao meu S, porque na dublagem fica muito feio você fazer o S puxado pro X, sabe? Mas é vício de linguagem, é do carioca. Então, se você vê a dublagem do carioca e a dublagem do paulista, você vai ver que existe uma diferença muito grande. Então, procurem sempre um profissional da voz para virem, olharem os seus... procurarem, né, os seus vícios de linguagem, os seus vícios vocais, exercícios de aquecimento e passarem mais dicas, que aqui na verdade a gente só deu uma pincelada para que vocês pudessem entender um pouco a respeito do bom uso da voz na dublagem, o bom uso da voz na dublagem, na locução e na localização de games. Então é isso. E muita atenção em ardência ou queimação na garganta, mesmo em silêncio. Atenção no cansaço vocal inexplicável. Muita atenção na rouquidão persistente. E por último, muito cuidado na dor enquanto fala. Se você sentir um desses 4 sintomas, por favor, procure um médico, procure a sua fonoaudióloga, procure um profissional da voz e sempre busque trava-línguas para você exercitar, procure exercícios de aquecimento para que você se englobe de tudo aquilo da profissão, né, gente? Porque não adianta só, eu tenho talento para ser dublador, eu fiz o meu curso de teatro, tirei o DRT, agora eu sou dublador. Não é assim. A profissão de ator, dublador, é uma vida inteira de estudos que você acredita, você vai ter que sempre se renovar em cursos, em workshops, em novas dicas,
em atualizações. Por exemplo, agora, gente, a galera tá gravando de home studio. É uma outra técnica. Isso quer dizer, você tem que saber uma captação boa, uma acústica boa para o seu ambiente. Eu vou fazer aqui nesse ambiente onde eu gravo, eu vou encher uma parte aqui da frente e das laterais, vou botar um teto aqui baixinho de espuma para quando eu precisar fazer gravação remota, eu ter o meu home studio em casa, mesmo que seja para pequenas gravações, sabe, em que os estúdios aprovarem esse meu home studio. Eu já tenho um microfone bom, um Shure MV51, já tenho alguns equipamentos aqui, tenho um pop filter e vou fazer a acústica desse local aqui para que melhore a acústica dele, porque vocês não veem, mas pro meu lado esquerdo aqui eu tenho uma escada que vai para o primeiro andar, então eu tenho um pé direito alto onde dá uma acústica de igreja aqui, sabe? Então eu tenho que botar o mais abafado possível para que esse som fique limpo e eu mande para os estúdios. Então, para você ver, não adianta você ser só dublador, você tem que ser dublador, conhecer um pouco de técnica, conhecer um pouco de direção, conhecer um pouco de loop, de termos técnicos, sabe? É assim que funciona. Então aqui fica mais um Papo de Artista com dicas para a sua voz, beleza? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, comentem muito, espalhem para os amigos, deixem aquele like, compartilhem com geral. E é isso. Cuidem da sua voz, hidratem-se bastante e não esqueçam de procurar um profissional, tá bom? Um beijo a todos e fui! Pou!